Sejam bem-vindos ao Açores em Destaque desta semana. Nós estamos no Miradouro de Santa Iria, na costa norte da ilha de São Miguel, mais propriamente no concelho da Ribeira Grande, e atrás de nós temos uma paisagem lindíssima sobre as freguesias da Maia, Lomba da Maia, Porto Formoso, São Brás, entre outras. É por aqui que nós vamos até ao Nordeste, é por aqui que nós deslumbramos a costa norte da ilha de São Miguel. Vamos então até à nossa primeira peça, um lançamento de um livro, A Vontade dos Açorianos, um livro de autor de José Andrade, cujo prefácio foi escrito por dois ex-presidentes do Governo Regional dos Açores, nomeadamente Carlos César e Mota Amaral. Um livro que tem a história dos Açores, a história política, em 420 páginas. Vamos até esta entrevista. A Vontade dos Açorianos, como o próprio nome indica, fala dos órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores, desde a sua fundação em 1976 até, neste caso, ao ano de 2020. E, no fundo, é uma iniciativa que congrega, organiza, sistematiza, registra e arquiva para a memória futura das próximas gerações um vasto e diversificado conjunto de informações que se encontrava disperso e que, no fundo, acaba por fazer o retrato da democracia e ser um hino à autonomia. No fundo, estão aqui, sob a forma de um guia prático para consulta frequente, cerca de 500 mil de nomes de pessoas açorianas ou residentes nos Açores que desde há quase meio século a esta parte serviram a autonomia açoriana como membros do Governo Regional ou como membros do Parlamento dos Açores, também em representação da região na Assembleia da República e no Parlamento Europeu. São, portanto, os principais responsáveis e titulares dos órgãos políticos da nossa autonomia que desde há 44 anos a esta parte deram corpo e deram alma às 11 legislaturas e aos 12 governos que consecutivamente foram assegurando o desenvolvimento dos Açores no quadro constitucional da nossa autonomia política. E porquê a escolha deste título tão curioso, A Vontade dos Açorianos? Porque nos termos da Constituição da República Portuguesa, que criou em 1976 a região autónoma dos Açores, e conforme refere o próprio Estatuto Político-Administrativo da nossa região, os órgãos de governo próprio, que são a Assembleia Legislativa e o Governo Regional, resultam expressamente da vontade dos açorianos. E, portanto, a autonomia tem uma base democrática que lhe dá toda a legitimidade política. São os açorianos, o cidadão eleitor anónimo, desde Santa Maria até ao Corvo, que escolhem em cada 4 anos os partidos e as pessoas que acham que devem liderar o Parlamento e o Governo, no fundo os órgãos de governo próprio, para continuar a levar a nossa autonomia para a frente. Portanto, este livro é, antes de mais e acima de tudo, também uma homenagem ao verdadeiro obreiro do desenvolvimento dos Açores, que é o cidadão eleitor, o açoriano que vota em cada 4 anos para escolher os seus responsáveis políticos. E sei que, portanto, este lançamento, a data deste lançamento é bastante simbólica, uma vez que hoje foi o dia em que se realizou as primeiras eleições regionais em 76, não é verdade? É verdade, também isso não foi escolhido ao acaso. Foi no dia 27 de junho de 1976 que se realizaram pela primeira vez as eleições legislativas regionais. E, portanto, foi a primeira oportunidade em toda a história de 5 séculos da nossa vivência insular que os açorianos tiveram para escolher o seu próprio governo. 44 anos depois, no dia próprio, cá estamos de novo reunidos para celebrar esse percurso e para, com um trabalho que é sobretudo factual e retrospectivo, podermos também começar a preparar e a perspectivar outros 50 anos que com certeza se seguirão a esta fase em que estamos do nosso percurso autonómico. O lançamento do livro tem também a particularidade de contar com a participação muito significativa dos 2 historicamente mais marcantes presidentes que o Governo Regional dos Açores já teve nos últimos 44 anos. O presidente João Bosco Mota Amaral, que foi, como se sabe, o primeiro presidente, desde 1976 até 1995, presidiu a 5 governos consecutivos,
e o presidente Carlos César, que o sucedeu na liderança de 4 governos regionais, entre 1996 e 2012. São, portanto, 2 pessoas, 2 líderes políticos, 2 responsáveis doutrinários até, por 2 ciclos distintos do ponto de vista político que a nossa autonomia já conheceu e que, com a sua autoridade, com a sua experiência, com a circunstância de terem liderado e testemunhado o processo autonómico de dentro e por cima, estão aqui conosco, não apenas a assinar os 2 prefácios desta obra, mas também a apresentar no lançamento oficial deste livro e na primeira oportunidade pública para a sua apresentação, uma obra que, em boa parte, é também escrita por eles. E só para terminar, tendo em conta que este é um livro que de facto faz um balanço histórico, qual é o balanço que daria até hoje do que a nossa região conseguia alcançar até hoje em dia? Este livro é escrito com a razão, não é escrito com o coração. Portanto, é só um conjunto de factos, não tem qualquer caráter opinativo. Eu tenho, obviamente, as minhas opiniões, mas enquanto investigador histórico achei que não as devia fazer traduzir no livro. Há aqui um relato tão só factual de todas as datas, de todos os eventos, de todos os nomes que foram construindo sucessivamente o processo autonómico desde 76 até 2020. Mas eu tenho certamente a minha opinião, depois de vários meses dedicado a essa... E vamos então até à nossa próxima peça, Ana Correia, uma pintora natural do continente que escolheu os Açores para residir, para se inspirar e para levar mais longe a sua arte, a pintura. Ela que gosta essencialmente de pintar o corpo humano. Olha, Ana, é daquelas coisas que nós vamos desenvolvendo sem saber muito bem porquê, desde pequeninos, não é? Realmente eu até gostava de várias áreas diferentes, mas olhando bem para dentro, esta era a que fazia mais sentido. E então, na altura de optar por um caminho a seguir, achei que só podia ser este, também pela abertura que ele nos dá, não é? Não é um caminho muito fechado. E foi por aí. E com que materiais é que tu geralmente trabalhas? Na parte das artes plásticas, houve aqui uma mudança quando vim para os Açores, porque eu não sou de cá, mas já cá estou há alguns anos. Inicialmente eu trabalhava muito com o óleo, na parte da pintura especificamente, mas a umidade dos Açores toca em tudo, não é? E então é um bocadinho complicado trabalhar com o óleo cá. Pronto, cá maioritariamente uso os acrílicos, mesmo na parte da formação que dou especificamente de pintura também aconselho as pessoas a trabalharem com acrílico, mas não tenho isso muito fechado. Estou-te a falar quando falo de telas, pronto. Trabalho em acrílico, mas normalmente misturo sempre alguma coisa, ou a grafite ou o carvão, gosto de poder mexer com a técnica mista. No trabalho que faço em parede, aí sim é tinta vinílica de parede, para pintor, para interior, para exterior, mas tinta de parede, tinta vinílica, vá lá. E pelo que vi pela tua página e de algumas das obras que tu tens, vejo que portanto, um tema constante é, portanto, paisagens, marcos turísticos da região, as lagoas, igrejas. E dirias que, não sendo alguém da ilha, natural da ilha, portanto, isto expressa a tua paixão pelos Açores? Sim, estás-me a deixar um bocadinho apanhada nesta parte, confesso, porque essa parte, como é óbvio, não nego a minha paixão pelos Açores, como é óbvio, e por isso me foi tão fácil aceitar vir para cá morar e ficar cá. No entanto, essa parte é uma parte que faço e que faço com gosto, mas é uma parte mais comercial, vá lá, da pintura, porque a minha pintura inicialmente, enquanto linguagem só minha, é muito mais ligada ao corpo humano, que também é assim uma parte mais, não queria dizer obsessiva, mas foi a parte que me cativou sempre desde o início. A parte da paisagem, da luz da paisagem, dos temas dos Açores,
foi realmente uma volta que acabei por dar ao meu trabalho quando vim para cá, ligada a essa parte mais comercial das artes plásticas. Há artistas que não se vendem, simplesmente fazem aquilo que querem e quem quer, quem não quer, tudo bem. Eu achei que me devia abrir mais ao gosto das outras pessoas e ao sítio onde estava, e então optei por fazer também essa parte, sim, claro que sim. E Ana, tu dirias em média um quadro, seja para uso comercial ou não, em média quanto tempo é que tu levas? Olha, eu devo pertencer àquele grupo de artistas muito lentos mesmo. Não digo que quem o faça de maneira muito rápida não está a pôr lá tudo de si na mesma, mas eu não consigo ser assim. Eu demoro muito tempo a mastigar aquilo que estou a fazer. Depende muito, como é óbvio, é muito variável, mas eu já cheguei a levar, sei lá, um mês a fazer uma obra, se pegar nela de início ao fim. Agora, se ela estiver ali abandonada uns tempos porque eu não a consigo resolver, pronto, ponho virada para a parede e se calhar ela está lá 6 meses se for preciso ou mais. E relativamente ao tema que tu estavas a falar portanto, o teu gosto pessoal é desenhar o corpo humano, certo? Sim, eu acho que o corpo humano é um elemento com toda a expressividade possível em si, em todas as suas maneiras. Também acabei por me deixar influenciar muito por outras épocas, se calhar sou um bocadinho antiquada em termos pictóricos, mas toda a parte da Renascença, que é muito virada para a pessoa, para o corpo humano, para um olhar novamente para a humanidade. E foi isso que me cativou mais, porque acho que o corpo humano quase que nos permite expressar tudo aquilo que nós quisermos com qualquer parte do corpo, ou de conjugações, de partes, o que quer que seja, e realmente, em termos pessoais, é uma parte que identifica muito, acho eu, que identifica muito a minha obra, sim. E tu sentes que, tal como qualquer artista, também sofres de bloqueios? Olha, se o trabalho criativo estiver em desenvolvimento, é como te disse há bocado, vir a tela para a parede e ela está ali o tempo que for preciso, semanas se for preciso. Não olho para as coisas, é maneira de resolver cá dentro, porque se nós estamos diariamente a olhar para ali, a tentar resolver, eu não consigo, aquilo fica ainda pior e não chego nunca a um final que me agrade de todo. E só para terminar, Ana, veste no futuro próximo a, portanto, continuar o teu percurso artístico nos Açores? Olha, Ana, esta época em que estamos acabou por me fazer voltar um bocadinho a essa parte, porque eu não vivo inteiramente da pintura, apesar dela ser uma parte do meu percurso, e o resto está também ligado à parte artística necessariamente. De certa forma, nestes últimos meses vejo-me um bocadinho mais próxima e mais dentro da pintura e a pensar na pintura de uma forma muito mais presente do que estava a ser nos últimos tempos, sim. Nessa pintura pessoal, vá lá. E vamos então até ao nosso intervalo, um curto intervalo para já a seguir assistir a duas entrevistas, Cláudia Furtado e Fábio Mendes. Fique por aí para descobrir qual é a arte, até onde eles levam a cultura açoriana. Seja bem-vindo à segunda parte do Açores em Destaque. Cláudia Furtado é natural do Faial, é uma artista com uma especialização na pintura, no desenho. É nestas duas áreas que ela se inspira e que transmite para nós aquilo que de melhor ela faz. Vamos até ao Faial. Pronto, respondendo à sua pergunta, desde que eu me lembro, sempre gostei de desenhar e depois pintar e fazer figurinhas. Na escola fui seguindo as áreas de artes visuais e depois segui para a licenciatura de artes plásticas e os 9 mídia. E destas três áreas, do desenho, da pintura e da escultura, qual é que lhe dá mais prazer em fazer?
Eu sou uma pessoa que gosta muito de ser diversificada e gosto de aprender e desenvolver várias técnicas muito diferentes umas das outras. Mas posso dizer que a que mais trabalhei e trabalho é o desenho. Tanto, por um lado, o desenho tanto é uma arte sustentada por si própria, como também, noutro sentido, é usado como um meio processual noutras áreas como a pintura ou a escultura, entre muitas outras. A escultura é uma área ainda pouco explorada por mim, tanto por condições financeiras como um espaço apropriado para as desenvolver. E a nível de, portanto, a nível de tempo que você gasta, já que não desenvolve tanto a escultura, mas no que toca ao desenho, em média você diria que demora quanto tempo a fazer uma peça ou um quadro? O tempo é bastante relativo de trabalho para trabalho, ou nas próprias diferentes áreas. Um desenho tanto pode Um desenho tanto pode demorar 2 horas, como uma gravação pode demorar perto de 30 horas. A mesma coisa para a pintura, pode demorar também tanto pouco tempo, como pode demorar 30 ou mais. Tudo depende do estilo e da complexidade de cada peça. E para algumas das peças que eu vi através da sua página, vi que, portanto, você recorre frequentemente ao tema do mar, ao tema marítimo, focando-se principalmente nos barcos e nos navios. E queria que me explicasse algum motivo específico para este tema. Sim, atualmente o trabalho que eu desenvolvo são peças de scrimshaw, são trabalhos em dente e osso de cachalote. A maior parte destes trabalhos que eu faço são para o Peter e para o café e para o Museu Peter Café Sport. Portanto, os temas são escolhidos pelo cliente, daí essa escolha. Mas os meus temas favoritos são para desenhar e pintar, são a representação real de pessoas e animais e retratos. E como é que você arranja inspiração quando você está a criar? O que é que a inspira mais? A inspiração vem de muitos lados diferentes e também depende da finalidade, se é uma encomenda específica. Mas, por exemplo, pode ser eu ver trabalhos de outros criadores ou também, por exemplo, gosto de pensar desenvolver trabalhos ligados à natureza, mesmo trabalhar a própria matéria-prima, por exemplo, troncos ou pedras, mais no sentido da escultura. E nas peças deixar mesmo partes em que se veja a essência do material, tipo rústico. Ou então também arranjar formas de imitar as visualidades da natureza e fenómenos visualmente interessantes. Por exemplo, lava ou ferro ou vidro fundido, a aurora boreal, o céu, astros, partículas microscópicas, as cores vivas ou cores da natureza. Esta última parte já faz mais no âmbito do meu trabalho desenvolvido na licenciatura como artista plástica. E você tem alguma atividade na sua vida que não esteja associada à arte e às artes plásticas? Ou o seu trabalho é inteiramente dedicado só mesmo à arte? Atualmente, a maior fatia é mesmo os trabalhos artesanais, artes plásticas, mas eu também gosto sempre de pensar e ter outros projetos diferentes
para desenvolver num futuro próximo, a longo prazo, tudo também depende um bocado das oportunidades que vão surgindo à nossa frente. Porque, como é normal, também é preciso dinheiro para viver e mesmo para trabalhar, para fazer investimentos ou projetos, seja na arte ou outros projetos diferentes. E vamos então até à nossa próxima peça, Fábio Mendes, da Ilha Graciosa, ele que viveu há algum tempo no continente, mas que regressou e que é músico, é pianista. É através do piano que ele leva a cultura e que transmite a sua melhor e maior paixão, que é a música. A minha paixão pelo piano até nem começou muito cedo, começou aos 10 anos. Eu comecei a estudar música com 6 ou 7 anos, mas não comecei pelo piano. Comecei por estudar flauta de bisel, mas um pouco contrariado, fui por obrigação. O meu pai, numa viagem à terceira, sem razão nenhuma aparente, comprou uma flauta de bisel e apareceu cá em casa e disse que agora tinhas a flauta de bisel e vais aprender música. Eu fui um pouco contrariado e forçado, mas depois foi por minha vontade que comecei a estudar piano, então, aos 10 anos, aqui na Academia de Zona. E desde quando é que comecei a dar concertos? Costumo tocar regularmente em público, nomeadamente nas temporadas da Direção Regional da Cultura, aqui nos Açores, e comecei com essa atividade mais regular quando fui para Évora e comecei a dedicar-me a 100% à música e ao piano. Eu fui fazer a licenciatura em piano na Universidade de Évora em 2005 e foi mais ou menos por essa altura que comecei a fazer concertos sozinho ou acompanhado. E lembra-se ainda do seu primeiro concerto? Como é que foi? Tinha muitos nervos? Sim, os nervos são sempre uma constante e acho que são uma coisa boa. Quando a gente se preocupa em fazer o melhor possível e temos aquela vontade de não desiludir o nosso público, os nervos estão sempre presentes. Os nervos, a ansiedade, aquilo que nós quisermos chamar, estão sempre presentes. A primeira vez que toquei em público, em piano, depois devia ter 10 anos, deve ter sido no contexto de uma audição da Academia, em que me apresentei em público e realmente foi uma experiência um bocadinho assustadora. Não é que tenha corrido muito mal, até não correu mal, mas foi uma grande novidade. Só que depois a música é uma coisa mágica e para mim é como se fosse uma viagem a um mundo paralelo, um mundo só de coisas boas. E escreve as suas próprias músicas? Tem algumas composições? Confesso que nunca tive muita vocação para a parte da composição, mas ultimamente, e aproveitei isso também durante esta quarentena, tinha muito mais tempo disponível para dedicar ao piano e criei, às vezes faço assim algumas versões minhas, versões pessoais de peças bastante conhecidas. Tenho algumas versões minhas de tradicionais açorianas, dos olhos pretos, da saudade, que pronto, não são propriamente composições, mas são coisas um pouco mais pessoais. E de todas as músicas que já toquei, qual delas é que gostou mais, é que se sentiu mais à vontade? Assim, das peças que eu tenha tocado aqui na Graciosa, eu lembro-me, por exemplo, de um Ave Maria de Bach, Gounod, com o arranjo de Gounod, que toquei, aprendi talvez com 13 ou 14 anos, e que foi através dessa peça que, digamos assim, que comecei a afirmar um pouco perante o público e lembro-me de ter tocado a primeira vez que a toquei
em público, teve muita aceitação e marcou-me bastante. E na sua opinião, acha que os jovens interessam-se pelo próprio instrumento do piano ou nem por isto ainda nos Açores ainda não está muito bem introduzido este tipo de instrumentos? Eu tenho a sorte de viver e ter crescido numa ilha que é toda ela virada para a música e particularmente virada para o piano. E tanto é que ainda hoje é dos instrumentos que tem mais procura, quer na academia musical, quer na escola básica integrada, é dos instrumentos que tem mais procura no panorama da oferta formativa. Às vezes não é fácil realmente cativar os alunos para o piano, mas quer dizer, se nós pensarmos que o piano apenas serve para tocar música erudita e música clássica, aquela dita música chata, é natural que se calhar em 100 alunos vai haver um ou dois que realmente gosta de fazer esse tipo de repertório. Chegamos assim ao final do nosso programa de hoje. Nós que estivemos e estamos ainda no Mirador de Santa Iria, com a costa norte deslumbrante por trás de mim. Ao longo deste programa pôde ver várias paisagens que fomos passando e que se vêem a partir deste miradouro que fica no concelho da Ribeira Grande. Sabe que pode entrar sempre em contacto com o nosso programa através das azorsemdestaque@gmail.com e nós satisfaremos a sua vontade de ir visitar este ou aquele ponto histórico ou então um familiar que já não vê há muito tempo. Quanto a nós, então, é tudo. Fique bem. Um abraço enorme para si.